Bom dia, meus amigos do WhatsApp. Hoje eu quero mostrar aqui a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Limeira, a qual tem por pastor presidente o pastor Levi. Antigamente era o pastor Joel Amâncio de Souza. Irmão Fabiano, mas você não é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira? Sim, a Assembleia de Deus não é uma só, muitas pessoas confundem. A Assembleia de Deus no Brasil nasceu em 1910 com Daniel Berger e Gunnar Wingre. Puxa lá no YouTube a história das Assembleias de Deus. Os anos se passaram, alguns anos depois, e a obra se estendeu no estado do Rio de Janeiro. Aceitando Jesus, um jovem Paulo Leivas Macalão se tornou pastor, um pastor muito influente da obra de Deus no Brasil. E lá ele funda então o Ministério da Assembleia de Deus de Madureira. No passar dos anos, quando Daniel Berger e Gunnar Wingre falece e o pastor Paulo Leivas Macalão falece, os ânimos se esquentam de alguns e eles querem então separar o ministério. Aí cria o nome, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que já estava estabelecido o trabalho, e a Assembleia de Deus do Belém. Porém, era uma convenção só. Aí separaram em duas convenções. E era a convenção CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E como se separou as duas obras, com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ficou com a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a outra, que é a nossa, que é a minha, onde eu congrego, ficou Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro. O pastor Paulo Leivas Macalão tinha falecido e ficou com o pastor Manuel Ferreira, que hoje é o bispo doutor Manuel Ferreira, que também já está praticamente jubilado. Então hoje o pastor presidente nacional do Ministério de Madureira é o bispo Samuel Ferreira, e hoje a convenção nossa é a CONAMAD. A editora nossa é a Betel, a editora dessa igreja é a CPAD e a convenção continua sendo CGADB desse ministério. Aqui é atrás dela. O Belém, eles preservam muito o bom costume, e eu gosto do trabalho do Belém também por causa disso. Congrego no Madureira, amo o Ministério de Madureira, mas o Belém está preservando bem a doutrina, nos usos e costumes, nas bandas, como a Assembleia de Deus tem, nas bandas, nos corais, circo de orações, grandes simbósios de escolas dominicais, aulas de músicas, a grande editora CPAD, com as revistas da escola, lições bíblicas, a Bíblia de Estudo, o Pregador Pentecostal e a tradicional Bíblia de Estudo Pentecostal, a Harpa Cristã, e a Harpa Cristã também pertence mais ao Ministério de Madureira. As duas usam, todas as Assembleias de Deus usam, mas o Madureira é por causa do pastor Paulo Leivas Macalão, que ele escreveu 252 hinos da Harpa Cristã, que é o nosso fundador. E hoje no Rio de Janeiro, para todo o Brasil, também temos a nossa revista da escola dominical, da editora Betel, temos a nossa Bíblia do Culto, temos muitos livros bons na editora Betel, a Convenção CONAMAD, como eu já disse, e permanece a obra de Deus assim. Mas é linda essa igreja aqui do Belém, em Limeira. Porém, o Ministério de Madureira, em Limeira, chegou bem antes na Vila Queiroz. Esse trabalho aqui cresceu porque o pastor Joel, além de ser um engenheiro, o pastor Joel conseguiu bem antes eleger vereador aqui, na época Joani Bernardes, depois passou Eliseu Daniel, pegaram muitos terrenos, congregações, mas está aí. E hoje nós fizemos aquela linda na Vila Queiroz. Então hoje o pastor presidente dessa obra, nosso amigo pastor Levi de Souza, homem de Deus, do Ministério do Belém em Limeira. E o nosso pastor é o pastor Dr. Elias do Bonfim do Amaral. Mas que Deus seja louvado no meio das Assembleias de Deus, porque todo mundo pensa que a Assembleia é uma só. Não é não. Porém todas na conformidade, na unidade, como diz o Salmo 133, ó quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união. E que o Evangelho de Cristo seja pregado, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
fazer missões e de pregar o Evangelho. É o que a Assembleia de Deus faz no Brasil. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Puxa lá as histórias das Assembleias de Deus no Brasil.